Começamos hoje uma temporada de lives para desbloquear o seu 2023. E não somente o seu 2023, mas toda a sua vida, a partir de uma mudança de mentalidade. Sejam muito bem-vindos a essa temporada, que não vai mudar apenas a sua vida, mas a minha vida também, e todos aqueles que estão em sua volta. Vão me entrando, vai falando assim, bom dia, tava com saudade, Nai, dessas lives. Pra você que é seguidor novo aqui, a gente vinha ano passado fazendo uma série de lives chamado Café com Jesus, sempre de manhã. E aí a gente começou a fazer por temporada, e esse ano vai ser por temporadas. Vocês viram nos meus stories o quanto que eu falei que a minha vida foi transformada a partir de vários desafios que eu fiz no início do ano. E foi por isso que eu decidi fazer isso novamente com vocês, para que de fato haja um transbordo na minha vida e na sua vida. Vai entrando, vai falando, bom dia, Nai! A gente sempre começa os nossos encontros matinais, sempre com uma oração. E aí eu tenho uma surpresa para vocês ainda hoje. Como que vai ser a surpresa? A surpresa é que eu vou fazer tanto de manhã quanto na viração do dia. Então você que vai ser abençoado nessa manhã comigo, você o que você vai fazer? Você vai convidar pessoas para participar às 6 horas da tarde. Então nós vamos fazer na parte da manhã e vamos fazer na viração do dia. O que vocês acharam dessa novidade? Ô mãe, traz água para mim fazendo favor. Até dizer assim, olha, mãe, traz água para mim fazendo favor. Há muito tempo eu desejava isso. Há muito tempo. Coisa simples, né? É um arroz de mãe, um abraço de mãe. E a gente tá dormindo junto aqui, né? Inclusive eu tô aqui no meu quarto. Eu preferi ficar com ela aqui até pra ir pra plataforma. Daqui a pouco eu vou atender um paciente. E aí, na hora que eu me vi abraçado a minha mãe, e eu só comecei a agradecer. Tem horas que eu me pego ainda um pouco paralisada, sabe? Tem horas que eu me pego um pouco assim, meu Deus, isso é verdade? Mas se também a gente ficar o tempo todo com esse pensamento, a gente acaba não usufruindo do momento das circunstâncias. Então, nós ficamos como quem sonha, mas também nós precisamos usufruir desse sonho. Senão a gente vive de meta em meta, sabe? Tipo assim, olha, você batalha muito para comprar um carro. E aí quando você é surpreendido e você consegue aquele carro, aquilo já não é mais importante para você e você já acostumou com aquilo, até que você precisa ir para outro. Ok, a gente precisa avançar e sempre querer algo mais. Mas o que o Senhor está nos ensinando essa manhã também é já para agradecer aquilo que nós já temos. Para você começar a pensar num 2023 diferente, você precisa passar do pressuposto, dar gratidão daquilo que você já tem. Senão você entra num looping o tempo todo, desejando sempre algo mais e nunca sendo feliz com aquilo que você tem. Você entende que é uma linha muito fina em avançar, em querer o novo, em almejar as suas metas, almejar viver uma transformação, mas precisar ficar grato. Então, por muitas vezes eu já estava grata da minha mãe estar nos Estados Unidos e poder falar com ela pelo telefone. Então essa gratidão não precisa só quando a gente tem o que a gente quer, mas essa gratidão é baseada naquilo que a gente já tem. Então vamos agradecer. Nós precisamos sim olhar para frente, mas nós precisar também agradecer aquilo que já aconteceu. E aí? Concordam comigo ou não? Vamos começar orando? Envia essa live para no mínimo 5 pessoas. Primeira coisa que a gente precisa aprender é transbordar na vida das pessoas. Transbordar é quando um copo está muito cheio de água e ele já não consegue mais comportar aquilo ali, ele vai transbordando. E aí tudo que está embaixo vai recebendo daquilo que ele está recebendo. Isso é o transbordo.
O transbordo é à medida que você vai se enchendo, você vai desaguando isso para as pessoas. Sabe, esse egoísmo, ele precisa sair da sua vida esse ano. Esse o tempo todo só pra mim, precisa sair definitivamente das nossas vidas esse ano. Você não pode, de fato, querer só a bênção pra você e não entender que quando Deus te abençoa, Ele quer também abençoar outras pessoas. A revelação que Ele te dá é mediante também para algumas pessoas. Bom dia, minha amiga. Vamos orar? Pai, nós te damos graças essa manhã. Nós começamos agora, Pai, uma temporada para desbloquear o nosso 2023. Desbloqueando todo o nosso futuro, toda a nossa mentalidade a respeito do desejo do Teu Espírito para nós, a respeito do Teu propósito para nós, a respeito do Seu chamado para nós, a respeito da vida que o Senhor tem para nós. Abra os nossos olhos, abra os olhos do nosso entendimento a respeito de quem o Senhor é e daquilo que o Senhor tem para nós. Levante aquele que está caído nessa manhã. Toda tristeza, toda angústia, toda depressão que bate em retirada agora em nome de Jesus. E que a unção que quebra todo jugo venha sobre a vida deles e delas agora em nome de Jesus. Levante agora um espírito de agitação e de alegria, um ânimo vindo do céu. Eu declaro agora, Pai, que o Senhor queimando o coração dos teus filhos, das tuas filhas, Pai, a respeito da tua palavra, que seja um ano, Pai, de fome e sede pela tua palavra, Pai, e que nada mais tire o nosso foco do que a sua presença. Nós podemos ter milhões de coisas, Pai. Nós podemos perder muitas coisas, tanto ganhar quanto perder, mas o que não se pode ser retirado de nós é a tua presença, porque ela sim nos sustenta no dia da falta e nos sustenta no dia da abundância. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Pega, Espírito Santo, todas as palavras que eu vou falar agora de manhã e da forma que os teus filhos vão receber. Eu oro, Pai, para que seja um dia de um divisor de águas, de decisões que precisam ser tomadas, Pai, para que de fato estejamos compatíveis com aquilo que você, Jesus, conquistou para nós na cruz. Em nome de Jesus. E eu quero começar com uma frase. A forma como você tem vivido está compatível pela forma como Jesus morreu? A forma como você tem pensado está compatível por aquilo que Jesus conquistou na cruz? Nayana, eu estou muito aquém daquilo que eu sei que eu posso fazer. Nayana, eu estou muito aquém. Só esse nível de confiança já tira você de um lugar que você precisa sair. Como assim? Porque enquanto você vive uma vida, deixa a vida me levar, enquanto você não se atenta por delícias do Senhor disponíveis para você, enquanto você não se atenta a parar de sobreviver e passar a viver, você vai vivendo uma vida o tempo todo robotizada. Você vai vivendo uma vida o tempo todo empurrada. Você vai vivendo uma vida o tempo todo em que você não para pensar. Você não para conhecer aquele que te criou. Você não para se conhecer. Tem duas decisões que nós precisamos tomar esse ano. Você precisa conhecer quem te criou e conhecer a você mesmo. Como que eu vou falar de identidade? Como que você vai entender a sua identidade se você não entende a identidade daquele que te criou? Quando você entende a identidade dele, você passa a entender a sua identidade. A entender como você funciona. Sabe, eu tinha muitos problemas por conta do meu perfil comportamental. Tinha uma emoção que ela sobressaía na minha vida, que era a raiva. Sério, Nayana? Sério? Nossa, mas parece que você é tão doce. Isso é o que o Espírito faz na vida de quem de fato abre o coração para ele se mover. Mas eu, por muito tempo, fui conhecida como uma mulher extremamente nervosa e difícil de lidar. Era assim que as pessoas me conheciam.
Nossa, mas a Nayana é difícil, né? Nossa, mas a Nayana é complicada, né? Nossa, mas a Nayana é nervosa. Nossa, mas a Nayana é brava. Nossa, mas a Nayana... É claro que tem, sim, um pouco do meu perfil de ser... Vamos falar assim... de pegar o chifre pelo... Como é que fala? O boi pelo chifre, né? E vambora. E também porque as circunstâncias teve que me levar. Só que teve uma decisão... A minha amiga, sou prova viva disso. Só que teve uma decisão que eu tive que tomar. Existem duas decisões que a gente precisa tomar na nossa vida. O dia que a gente quer de fato Jesus como nosso Salvador e o dia que a gente de fato quer ser parecido com Ele. São coisas totalmente diferentes. Eu quero Ele porque eu não quero ir para o inferno. Eu quero Ele porque eu quero viver algo poderoso. Eu quero Ele porque eu quero o meu chamado. Eu quero Ele porque eu quero a paternidade de Deus. Mas uma coisa é ser bem diferente, dizendo o seguinte: eu quero Ele porque eu quero me tornar como Ele. Eu quero ser parecido como Ele. E quem é Ele? Manso e humilde de coração. Quem é Ele? Doce, perdoador, que emana graça sobre graça na vida das pessoas. E hoje, com muito temor que eu vou dizer pra você isso, hoje eu não sou conhecida como a Nayana brava, a Nayana... Mesmo que, sim, em alguns momentos faz parte da minha identidade, mas na totalidade de como as pessoas me veem como uma mulher cheia do Espírito Santo. As pessoas me veem, eu sei disso, como uma mulher ousada, como uma mulher que prega a palavra. Mas não se muda da noite pro dia. Então eu quero dizer pra você o seguinte, olha, comece a se atentar com a forma como as pessoas te veem. As pessoas te veem como aquela que cabisbaixa, aquela depressiva, aquela que não consegue avançar, que tudo que começa para. Ah, Nayana, mas eu não preciso me importar com o que as pessoas dizem. Epa, não vamos pegar um texto fora do contexto. Não se importa com o que as pessoas dizem quando Deus fala para você fazer alguma coisa. E quando você está debaixo da palavra dele. Mas as pessoas que estão ao seu redor são importantes sim, a maneira como elas te veem. A pessoa que mais pode falar se você de fato é uma cristã, um cristão de verdade, é quem mora com você. A pessoa que de fato pode dizer assim, olha, essa pessoa teve a rota recalculada, ela realmente quer Jesus. As pessoas... Eu lembro uma vez que eu fui... Eu sou imensamente grata a uma psicóloga que me acompanhou muito tempo, a Solange. E aí uma vez ela pediu que a minha irmã e as pessoas que estivessem à minha volta escrevessem quem de fato eu era na visão delas. Bom dia, meu amor. Quem era eu de fato na vida delas. E aí eu não abri esse papel. E eu levei esse papel pra psicóloga. E aí lá a minha irmã havia escrito o que de fato ela pensava sobre mim. E ela falava o tanto que ela me amava, mas o quanto ela via que porque eu queria muito uma coisa, eu não aprendia, eu não respeitava a palavra não. Gente... Uma coisa ela fala, tá vendo? Você não aceita a palavra não. Tá. Uma coisa era aquilo ela pontuar. Com toda a sinceridade do coração dela. E eu lembro que eu saí da psicóloga. E eu chorava muito. E aí teve ela, teve os meus amigos. E eu falava assim, eu preciso mudar. Eu não posso. Porque aquilo que tava falando não era uma forma de crítica, mas era uma forma de amor, de instrução. Porque a Bíblia vai falar em Provérbios que o pai exorta o filho a quem ele ama. Então Deus estava dizendo assim, olha, eu tenho um lugar muito maior para você, eu tenho um lugar de referência, eu tenho um lugar em que você vai ensinar as pessoas, que você vai liberar o meu nome, mas se você não mudar o seu caráter e a sua forma de agir, eu não consigo te usar da maneira que eu quero te usar. A unção, ela precisa crescer compatível ao seu caráter. Por que muita gente tá dotado, cheio do Espírito, mas quando você vai ver, tem comportamentos ainda muito mundanos, porque a alma não foi lavada e porque não mudou de mentalidade. Nós somos corpo, alma e espírito.
O meu corpo a quem eu habito. A minha alma são os meus pensamentos, a forma de eu pensar e a forma de eu agir. E o meu espírito é aquilo que liga ao Senhor e a forma como eu ajo no sentido nas coisas espirituais. Mas eu posso estar super ativada espiritualmente e a minha alma como um sepulcro caído. E Deus não nos chamou apenas para sermos ativados no espírito. Deus nos chamou para termos o equilíbrio nessas 3 áreas. Tanto na alma, quanto no espírito e quanto no corpo. E é sobre isso que vai ser a nossa temporada de Desbloqueando a Sua Vida. Desbloqueando o seu 2023. Como assim, Nayana? Eu vou mandar para vocês. Eu não sei, eu tenho um arquivo em PDF. As meninas me deram uma ideia de a gente fazer grupos de WhatsApp e eu mandar o arquivo lá dentro. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou mandar esse arquivo para vocês. Vocês vão baixar esse arquivo. E esse arquivo é uma roda da vida com as principais áreas. Por isso que eu vou fazer tanto a nossa temporada de lives, tanto de manhã quanto à tarde. Para dar tempo de você fazer e para você chamar mais pessoas também. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar as notas que você acha que a sua vida tá. Então, por exemplo, nós vamos falar sobre o equilíbrio emocional. E aí você vai colocar a nota de quanto que você acha de 0 a 10 que está o seu equilíbrio emocional frente a todas as circunstâncias da vida. E aí você vai colocando nota. A ideia é que uma vida abundante, uma vida que Deus tem para nós, é que estejamos equilibradas nessas áreas. Então, como que vai funcionar? Você vai colocar. E aí depois você vai ligando o ponto. Eu vou mandar um áudio no grupo, eu vou explicar para vocês. Você vai linkando os pontos. E aí você vai perceber se a roda da sua vida, ela tá girando ou ela tá empenada. Assim que terminar aqui, eu vou criar o grupo e vou mandar esse arquivo para vocês em PDF. Dani, você tá aí na live? Já pode até criar, fazendo favor. Então, o que acontece? Você então vai ter um diagnóstico da sua vida. É olhar para aquilo ali e falar assim, poxa, tem alguma coisa errada. E aí você vai comparar, você vai traçar metas mediante aquilo que você quer na sua vida. E aí, final do ano ou meio do ano, você vai comparar e você vai ver. Gente, quando eu fiz esse exercício pela primeira vez, eu fiquei passada. É tão assim complicado quando você olha frente à sua vida e fala assim, meu Deus, como que eu deixei isso acontecer? Que mundo que eu tava? O que aconteceu aqui? Mas aí, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar para aquilo ali, ter o entendimento que você precisa melhorar. E aí você vai pontuar a sua nota e traçar metas para você mudar. Senão vai acontecer a mesma coisa, ó. Início do ano agora você tá super empolgada para fazer um monte de coisa diferente. Quando chegar final do ano você vai estar desesperada porque não fez nada daquilo que você queria. Quem ficou triste aqui? Final do ano passado. Quem teve a sensação assim, poxa, eu podia estar muito mais lá na frente. Poxa, eu precisava. Porque nós precisamos entender em quando fica só na meta, em um sonho, ou quando a gente coloca aquilo de fato na nossa realidade. E a fé sem obra, ela é morta. A fé sem obra, ela é morta. Então, nós vamos fazer um compromisso aqui. Eu tô empenhada com vocês. Eu quero de fato, sabe, que vocês vivam um recálculo de rota, tanto na vida de vocês quanto na minha, porque eu também preciso disso, todos os dias. Não tem ninguém que fala assim, eu não preciso, sabe, organizar a minha vida. Todos os dias eu preciso organizar a minha vida. Todos os dias, toda a temporada você precisa recalcular a sua vida. Então você vai fazer um compromisso comigo, você vai entrar nesse grupo, a gente vai mandar esse arquivo, você vai escrever. Ah, Nayana, mas eu não tenho impressora. Esquece, você vai fazendo no papel, gente. Pega um papel de guardanapo. E aí você vai colocando. E aí depois, olha o seguinte, quando você colocar toda a sua pontuação,
você vai somar todas elas. 2, 4, 6, 8, mais. Vai fazendo a calculadora. Depois você vai dividir pelo número. E aí você vai trazer a sua média. Nai, de 0 a 10, minha média foi 5. Você acha mesmo que Deus te criou para ter uma média 5 das áreas da sua vida? Se a Bíblia diz que a criação espera com ânsia e expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Filho de Deus, que de fato tem a essência e a imagem e semelhança de um pai, de um criador que pode todas as coisas. Nasceu para ter uma média 5? Nasceu para andar capengando? Eu não tô falando aqui, eu tô pregando uma teoria da prosperidade. Porque a única teoria que eu prego aqui é cristocêntrica, que é ter Jesus. Todas as outras coisas são acrescentadas. Ô mãe, pode pegar seu celular aqui, viu? Não tô usando, não. Então não é sobre, sabe? Não é sobre o que você pode ter. É o que você já é nele. É o que você já é nele. E aí o seguinte, quando você vai preencher, nós vamos trabalhar todos os dias aqui. Todos os dias. Nós vamos trabalhar, deixa eu abrir aqui. É uma área específica da nossa vida. E aí nós vamos fazer um desafio para que de fato você possa colocar para andar essa área. Como que funciona isso? Por exemplo, eu vou falar hoje aqui, começar com você sobre equilíbrio emocional. Você vai ver na roda da vida que tem essa área. Eu queria que você pegasse um papel aí e já colocasse de 0 a 10. Quanto que você entende que está o seu equilíbrio emocional frente às circunstâncias? Você é uma pessoa que você fica com raiva à toa? Você é uma pessoa que você se ofende à toa? Você é uma pessoa que se alguém te dá uma resposta de manhã, seu dia todo acabou? Você é uma pessoa que se você é atendido por alguém que é mal educado em um estabelecimento, aquela pessoa consegue, como é que fala a palavra? Aquela pessoa consegue transtornar toda a sua vida. Aquela pessoa de fato conseguiu atrapalhar todo o seu dia. Se alguém briga com você, você deixa de brincar com seu filho ou sua filha. Teve um dia que um jovem, quando eu era líder de jovens, ele virou pra mim e falou comigo assim: eu não quero ficar no culto porque a minha noiva terminou comigo e eu tô com muito problema, eu perdi meu emprego e ele tava na porta da igreja. Então eu não quero participar do culto, tal. Pensa um homem que tava empacado naquela porta daquela igreja. E reclamando e assim, chateado. Eu entendo a chateação dele, porque Deus me livre. Vida sentimental, que quando um Deus nos acuda é só Jesus. Aí, eu virei pra ele, na porta da igreja, olhei nos dos olhos dele e falei pra ele assim: o que Deus tem a ver com isso? Ele assustou. Dizer que aquilo ali de fato foi um balde assim de água fria pra despertar ele. O que Deus tem a ver com isso? É como se alguém briga com você e aí você deixa de conversar comigo. Tipo assim, imagina Deus olhando e falando assim: peraí, a sua noiva terminou com você, você perdeu o emprego, alguém te respondeu mal, e aí você vem descontar em mim? Se sou eu que te trago alívio, sou eu que te consolo? Imagina, tipo assim, você vai deixar de me adorar, você vai deixar de participar de um culto poderoso que de fato eu tenho para te tirar desse lugar,
E aí você vai deixar de fazer isso? Olha isso, gente. E muitas vezes nós fazemos isso. Agora, uma criança, por que a criança, ela é... Por que a criança, ela já está no reino dos céus? Porque quando você briga com um filho seu, ele corre pro seu braço para te abraçar. Ele não foge de você e falar assim, eu vou pegar minha mala e vou sair daqui. Porque ele entende que você é o pai ou a mãe dele. E ele quer o seu colo. Dificilmente você vai ver uma criança que vai falar assim, eu não quero, ok, eu não quero mais você, tá, ela pode até falar. Mas daqui a pouco ela quer, tá ali o tempo todo com você, ela quer um abraço seu. Tô mentindo? Então Deus está nos levando a um nível de maturidade. Você quer ser usado por Deus esse ano, mas você precisa ampliar a sua mente, sair do lugar da imaturidade. Deus não vai usar criança. Deus não vai usar menino. Porque esses meninos aí que não cresceram é que estão envergonhando o evangelho. Eu tava na casa da Larissa, domingo, e aí a gente conversando, ela, Ana Clara e tal, e aí a gente entrou no aspecto de sexo. E aí quando eu disse pra elas que eu não estava transando, que eu não transei ainda com o Fábio, e que eu vou fazer isso depois do casamento, elas ficaram paralisadas. Que, pelo amor de Deus, e começou, foi um assunto, um reboliço. E eu olhei pra Larissa e falei, Larissa, deixa eu te falar uma coisa, são decisões. Eu tomei uma decisão em abençoar a vida das pessoas. Não faz sentido eu orar para as pessoas, botar a mão na cabeça delas e tá transando com meu namorado, meu noivo. Não faz sentido. Eu preciso abrir mão de alguma coisa. Porque eu decidi ser madura e não menina. O menino, ele enxerga, o menino, ele pensa com a cabeça de baixo. A menina pensa com a cabeça de agora, com o momento de agora. Mas a mulher que é madura, o homem que é maduro, ele vai visualizar aquilo que está na frente. E ela fez uma pergunta, contando trem rasgado. Ah, mas tipo assim, como se eu não sentisse vontade? Eu falei, não tem mulher frígida aqui não. Mas é uma decisão. Seria muito bom eu ter as duas coisas? Seria. Orar pelas pessoas e ter, sei lá, ser uma solteira antigamente com pinto amigo. Gente, eu tô rasgando aqui, eu tô com 37 anos, só tem gente aqui. Já coisa, se tiver criança, me perdoa. Mas se vocês entenderem, eu poderia ter. Ah, tô nem aí, como todo mundo tem um amigo de estimação. Mas se eu tomei uma decisão, eu preciso agir conforme aquela decisão. Qual decisão que eu tomei, né? Eu tomei a decisão de ficar firme no meu propósito, na minha missão e orar pelas pessoas. Eu não sou o poço da santidade. Eu não sou a Maria que vocês vão canonizar. Mas são decisões. Todos os dias eu acerto? Não. Não, Anaína, não, todos os dias não. Tem dia que você fala assim, pelo amor de Deus, Senhor, me ajuda, eu preciso da sua graça aqui. Mas no mesmo dia, na mesma hora, eu decido que eu não vou ficar naquele lugar. Eu vou continuar no lugar avançando. Então, o que eu tô fazendo esse convite pra você é como que está o seu equilíbrio emocional. Eu preciso mudar. E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui que eu sofri, que pode ser muito libertador pra vocês. Uma coisa é eu ter a minha alma que precisa ser assentada. Outra coisa é coisas que são hormonais, gente. E você que sofre de TPM, procura ajuda. Quem sofre de TPM, gente, é algo que muitas vezes é incontrolável, porque é orgânico, é corpo. Então, às vezes você tá no seu ciclo pré-menstrual e, de fato, Deus nos acuda.
Existem, acho que foi Deus que bobo que fez eu ser farmacêutica, senão eu ia ser uma crente tão assim, tão extremista. Gente, eu não tenho crise com remédio, graças a Deus. Eu tenho crise quem coloca expectativa no remédio e não coloca no Senhor. Então eu não tenho problema nenhum em tomar remédio. Existem fitoterápicos que podem diminuir aí, ó, te deixar mais calma. Agora, se você fala o seguinte, eu não durmo sem remédio, aí é complicado, porque você tá colocando a sua expectativa no remédio, não no Senhor. Aí é complicado. Ah, não, eu preciso disso aqui porque uma fase eu tô passando. Ok. Agora falar que você não consegue viver sem... Não, eu não consigo viver sem a presença do Senhor. Aí eu tenho 12 anos. Então, Gabi, você já vai aprendendo pra você esperar no Senhor. Porque aí fora se prega um feminismo. Em que a mulher pode tudo, ela é dona do seu próprio corpo. Não, nós somos templo do Espírito Santo. Aí fora prega que menino de 12 anos pode ter relação sexual. Aí fora prega que você pode se masturbar de manhã, de tarde e de noite. Mas o Senhor chama você e tanto a nós ao entendimento de que Ele é santo e por isso nós somos santos. Se ele é santo e eu sou imagem e semelhança dele, a santidade, ela não vem de mim, mas vem dele. E eu me aproprio dessa santidade. Naina, mas é muito forte você estar falando às 9 horas da manhã. Deixa eu te falar uma coisa. Tem muita gente uma hora dessa que já falou tanta pornografia, tanto absurdo, até uma hora dessa. Tô mentindo? Se tem uma coisa que é um controle que esse povo tem... Gente, se a gente não se posiciona, adolescente vai escutar é asneira do lado de fora. É verdade ou não é? Beijo, titia, minha noivinha linda. Gente, a Suelen vai vir, ela é minha madrinha de casamento. Vai vir com a filha dela que vai ser minha noivinha. Não, vai ser um momento incrível. Então, vamos lá. Essa teoria que tá sendo colocada, sabe? Da mulher que ela pode tudo. Gente, enquanto eu estive num lugar em que eu queria... Que raiva de ser mulher, já falei isso há muito tempo. Ah, não, mulher, nossa Deus, queria ser homem. Nossa, Naina é igual um homem. Ih, pelo amor de Deus, já abandonei esse lugar, gente. Abandonei esse lugar. Isso não me pertence mais. E se Jesus não tivesse me encontrado, se eu não tivesse aberto o meu coração para ele, eu seria uma das maiores feministas que vocês podiam conhecer. De verdade. Mulher, sim, nós estamos falando de ter as mesmas as oportunidades, de entrar no mercado de trabalho, da mulher entender que ela pode sim, que ela não precisa ser sustentada por homem nenhum, sabe? Ok, mas entender também que estar numa condição de ser, vamos falar assim, sustentada num ambiente de uma casa em que o marido trabalha, também não é o bicho de 7 cabeças. Porque ela está... sabe, vivendo o propósito dela na casa dela. E se Deus chamou ela pra cuidar só dos filhos? Gente, vamos parar desse extremismo. Vamos parar, sabe, desse extremismo de achar, ó, uma coisa. Que vira e fala o seguinte, ó. Já ouvi muito isso quando eu era pequena, né? Que mulher, você tem que estudar, você tem que trabalhar. Ah lá, feminismo não é a favor da mulher, e sim contra o homem. É isso aí. Não é nada a favor da mulher, não é nada pra mulher. É literalmente contra o homem. Porque se pegasse um padrão de como uma mulher precisa ser, não. Ele coloca como a mulher precisa ser contra o homem. Tudo é contra o homem. Pensa. Olha aí, sou o lar, meu esposo sustenta a casa, eu amo por enquanto, cuido do meu lar e adoro ao Senhor. E aí tem uma mentalidade que fala assim, você trabalha aonde? Ah, eu não tô trabalhando, eu só tô em casa. Pelo amor de Deus. Se tem um negócio que dá trabalho, é casa, gente.
Misericórdia. Então, existe um lugar que de fato é o lugar da mulher e do homem. E nenhum vai competir com o outro. Todos têm propósitos diferentes no Senhor e eles se completam. É literalmente isso. Então eu não vou fugir daqui, porque eu preciso terminar com vocês falando sobre esse equilíbrio emocional. Escreveram aí? Fala pra mim se você escreveu de 0 a 10, quanto que tá seu equilíbrio emocional? Quanto que tá? Você já fez? Eu já fiz. Gente, eu tô muito criança aqui. Eu tenho 10 anos. Eita glória. Vai aprendendo. Vai ser tudo vacina pra vocês, tá? Se eu tivesse essa mentalidade... Oh, meu pai. Tem um negócio que fala assim, se eu tivesse o corpo de hoje. Mas não, se eu tivesse sido criada mesmo, sabe, nesse ambiente cristão. E desde novinha já soubesse do que Jesus tinha pra mim e pra minha família. Gente, eu não sei aonde que eu já tava. Olha aí o pessoal colocando as notas. 5, 3. Se você não quiser não colocar, não precisa. Mas escreve no seu papel aí quanto que tá a sua nota. Quanto que vocês acham que de 0 a 10 você está emocionalmente. A falta de equilíbrio emocional, gente, ela nos impede de viver o hoje. E nos impede de sermos intencional pro hoje. A falta de equilíbrio emocional, ela nos rouba e nos fica mantendo lá atrás. E nos leva o tempo todo lá pra frente. Lembra da chamada depressão e ansiedade? A ansiedade, você está presa o quê? No futuro. A depressão, você está presa aonde? No passado. O equilíbrio emocional, ele parte, anota isso aí, do pressuposto. Isso aí foi tudo eu que escrevi ontem, tá, gente, com o Luiz. Não tem nada de cópia, mesmo aquilo que o Espírito Santo vinha me falando. O equilíbrio emocional, ele parte do pressuposto de você recomeçar todos os dias. Quanto você está tendo a capacidade de começar todos os dias? Essa capacidade de recomeçar, ela é tão séria que vocês não conseguem imaginar. Por exemplo, quando você vira e fala assim, o amor acabou do meu casamento. O amor acabou do meu noivado, o amor acabou do meu namoro, o amor acabou das minhas relações. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. O amor, ele nunca acaba. Porque o amor é Deus. Deus é amor. E Deus é de eternidade a eternidade. Então o amor nunca vai acabar. O que acaba é a capacidade de querer fazer dar certo e resgatar o amor da fonte certa. Isso é que acaba. O que acaba é a vontade de fazer dar certo. Então quando você vê um casal que acabou, quando o seu casamento acabou, de fato acabou a vontade de fazer dar certo. Então esse equilíbrio emocional, ele parte do pressuposto de você desejar e de você querer recomeçar todos os dias. O equilíbrio emocional parte do princípio, né, do pressuposto, parte do princípio de você querer recomeçar todos os dias. Recomeçar todos os dias. Por quê? Porque nós estamos aqui no dia 3 de janeiro. E a sua mente pode estar no dia 20 de novembro do ano passado. Você pode estar há 3, 4 anos atrás. É voltar a sua mente para o hoje. Hoje, a sua mente precisa estar no dia 3 de janeiro.
Sua mente não pode continuar, senão você não vai viver um 2023 diferente. Entendem isso, gente? Isso é muito sério. Naina, como é que eu posso identificar isso? Você vai identificar o seguinte, olhando para si e vendo onde você tá presa lá atrás. Faz uma cronologia. Pega um papel e vai escrevendo toda a sua história de vida. De situações que ficaram marcadas. Ah, Naina, mas coisas que eu não lembro. Então, filho, você já resolveu isso já. Agora, às vezes você tá preso com 5 anos, com 4 anos, com 10 anos de um abuso que você não resolveu ainda. Por que que a graça sobre graça e a misericórdia recomeça todas as manhãs? Porque o próprio Espírito, ele nos conduz a recomeçar. Ele nos dá essa oportunidade. Quando Deus criou todas as coisas, ele não deixou pendência de ontem para hoje. Ele recomeçou a criação a partir daquilo que ele queria fazer naquele dia. Vamos transbordar, gente? Manda essa live para alguém, sabe? Que de fato precisa sair desse passado. Sair dessa condição. O equilíbrio emocional para vir, você precisa fazer uma rebominação. Sabe quando você volta para agora? Não existe uma pessoa equilibrada emocionalmente que vive de passado. Não existe uma pessoa equilibrada emocionalmente que não perdoa. Não existe uma pessoa equilibrada emocionalmente que não consegue fluir. Não consegue avançar. Não existe. Não existe uma pessoa equilibrada emocionalmente sem a capacidade de entender que ela precisa recomeçar. E não é sobre o outro, é sobre o quanto ela precisa guardar a paz e o emocional dela. Quanto é que tá valendo a sua paz? Às vezes a sua paz tá muito barata. Desculpa, qualquer um compra. A sua paz tá valendo R$5. Tá valendo 10. Quanto que a sua paz tá valendo? Na minha paz tá muito barata, porque qualquer um compra ela e rouba ela de mim. Ah, Nayana, minha paz não, tá muito cara. Eu não relevo nada. Mas aí, desculpa, às vezes você tá aí com o coração endurecido e tá achando que tá com paz. E aí eu falei uma palavra ontem que ficou... Quando eu falei isso, o Luiz assustou. Eu vou ler pra vocês. Um dos princípios de uma inteligência emocional é você não precisar mais perdoar. Como assim? Deixa eu causar um pouco aqui. Um dos princípios da inteligência emocional saudável é você não precisar mais perdoar. Quem se atenta aí pra ver o que eu tô falando? Por que, Nayana? Logo você que fala que tem que perdoar o tempo todo? Logo você que prega a Bíblia falando perdoar 70 vezes 7? É sim. Sabe por quê? Porque quando você... Por que você não precisa mais perdoar? Porque você não se ofende. Quem perdoa demais é porque se ofende demais. Quem perdoa demais é porque tudo entra dentro do coração dela. Uma coisa é você perdoar pra recomeçar, por exemplo, um relacionamento. Se alguém de fato, ele tá te pedindo perdão, você não vai virar e falar assim, ah, não vou te perdoar não, porque eu não maguei. Gente, isso aqui é dentro de você. É claro que numa conversa, né? Vamos supor, numa relação entre eu e o Fábio, que ele me pede perdão, eu viro pra ele, eu sei que isso é importante pra ele. A mesma medida que quando eu peço perdão pra ele, isso é importante pra mim. Ele vai falar pra mim assim, ai, eu te perdoo, Nayana. Amor, eu te perdoo. Mas dentro de mim eu sei que eu tô perdoando ele
Porque aquilo é importante para ele me ouvir. Mas eu sei que por dentro de mim eu já resolvi aquilo. E eu não preciso perdoar ele. Nem todo perdão precisa do pedido de perdão. Escute isso, nem todo perdão precisa do pedido de perdão. Quando Jesus nos perdoou na cruz do Calvário, ele não precisou ouvir de mim e de você um pedido de perdão. Imagina aquele que nos perdoou antes mesmo de pedirmos perdão para ele. Então tem coisas que você precisa perdoar sem a necessidade do outro ficar o tempo todo te implorando perdão. Porque não é sobre o outro, é sobre você e o quanto você guarda o seu coração e o quanto você é guardiã da sua alma. O quanto você é guardiã da sua inteligência emocional. Eu preciso zelar da minha inteligência emocional, porque a minha inteligência emocional, ela interfere em todas as áreas da minha vida. Eu preciso zelar a minha inteligência emocional, porque a partir dela eu consigo mover no espírito, eu consigo atingir mais pessoas, eu consigo amar mais pessoas e assim eu sou muito mais feliz. Então, quem perdoa demais é porque se ofende demais. Quem entende que a sua paz é importante, ela não sai entregando. Então você... Não, gente, tem dia que eu erro. E eu vou recalculando a minha rota. Teve um dia... Agora esses dias, a véspera de Natal, não lembro. Eu fui numa loja. E aí na loja, Deus que me livre, a vendedora Nossa, ela tava me tirando do sério. Pensa uma mulher chata, enjoada, pelo amor de Deus. E aí eu quis sair daquilo ali. E aquilo, nossa, sabe que trem? Pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui. Eu não tava aguentando ouvir a voz da mulher, não fui mal educado com ela. E aí eu saí de lá da loja. E a minha mãe falou comigo assim, mas gente, por causa da mulher você saiu? E aí eu falei assim, tá certo, olha pra você ver. Eu deixei de ter um momento prazeroso com a minha mãe pra olhar uma sandália, porque eu não tava suportando a vendedora. Gente, na hora o Espírito Santo falou comigo. Então, quando mediante acontece uma situação, aí o Espírito Santo vem com uma mensagem que é aquilo que a gente aprendeu. Então você não vai sair daqui dessa live falando assim, nossa, agora eu estou emocionalmente, nossa. Não, todos os dias você vai aprendendo um pouco. Todos os dias você vai acrescentando uma medida, sabe? De inteligência nas suas relações. E aí eu fui vendo que, tipo assim, eu tava numa TPM, não tô justificando, tá, gente? Mas tem coisa que se explica. Pode não justificar, mas se explica. E aí eu assentei e falei, epa. E na época que eu tô na minha fase de pré-menstruação de TPM, eu tomo remédio. Fui lá, tomei meu comprimidinho, entendeu? Pra dar uma melhorada. Porque eu sei, como aquele que tem problema, por exemplo, de pressão alta, vai ter que tomar um remédio. É até complicado eu falar isso, porque senão vocês podem pegar um extremismo e falar assim, Anaia não liga, pode tomar remédio pra me afundar. Não tô falando isso, tá, gente? Você vai fazer mediante aquilo que você conversou com o seu médico. Eu já magoei muita gente, porque eu não freiei minha língua. Eu já magoei muitas pessoas, porque eu decidi ser uma metralhadora na palavra. Eu já magoei muita gente, ou muitas circunstâncias, porque eu não queria abrir mão da minha razão. E eu queria que a gente já tá finalizando, que você colocasse aqui, o desafio é você ter atitudes correspondentes, mediante a desenvolver o seu equilíbrio emocional. Como assim? Se você precisa ler um livro, compre esse livro para você aprender a ter essa inteligência emocional. Se você precisa orar mais, se você precisa se apropriar do Gálatas 5:22,
para que de fato você seja manso, alegre, prudente, sabe? Para que tenha todo o fruto do Espírito se manifestando em você. Para que você precise respirar antes e decidir não agir daquela forma. Essa inteligência emocional, ela vai vir com o nível de consciência que você deseja mudar. Deus te chamou para ser governante. Em Gênesis 1:26, você vai ver que o propósito da criação e o propósito meu e seu é para dominar sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas emoções. Então não existe esse negócio de falar assim, eu não tenho domínio, isso é mais forte que eu. Mentira. É a mentira que você está contando para você mesmo. É a mentira que você está contando para você mesmo. Você pode dominar sim. Porque quando você diz que você não pode dominar, você está anulando, olha isso, você está anulando o que Deus disse para você. Em Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos um homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Domine ele sobre todos os peixes do mar, e ele vai falando. E esse verbo de domínio, ele está dando uma direção para a humanidade, direção para todo aquilo que é filho de Deus. Então, quando você diz assim, olha, eu não domino sobre essa área, você está dizendo, olha, eu não acredito naquilo que a palavra diz a meu respeito. Eu não acredito que Deus me colocou o princípio do domínio. Eu não acredito que Deus me deu o domínio sobre todas as coisas. Agora é em Jesus. Então, tem coisas que a gente fala e a gente não percebe que a gente anula a palavra. Uma coisa é eu dizer pra você que eu estou com dificuldade de dominar. Outra coisa é dizer pra você que eu não consigo dominar. Então, se você não consegue dominar, você está anulando o que você diz que você crê. Porque se eu perguntar pra você, Senhor, aqui agora, você acredita que você é a imagem e semelhança do Senhor? Você vai dizer pra mim o quê? Eu acredito. Mas quando você diz que você não consegue dominar sobre a raiva, que você não consegue dominar sobre a sua instabilidade emocional, que você não consegue dominar, sabe, sobre a sua montanha russa de emoções, porque hora você tá numa forma, hora tá no outro, você tá dizendo que você está anulando aquilo que a palavra diz a seu respeito. Quem ficou mudo entra e sai, gente. Tá todo mundo aí, né? Calado, tá me escutando? Então eu domino sobre todas as coisas. Raiva, você não vai mais fazer parte da minha vida. Instabilidade emocional, eu não te aceito mais. Sou dotada de todas as habilidades do Espírito. Espírito Santo, você está dentro de mim, me ensina a agir como você age. Me ensina a baixar essa impaciência e agir conforme aquilo que o Espírito tem para mim. Começa, sabe, a movimentar as águas e a dizer: eu domino sobre todas as coisas. Eu nasci para dominar. Escreve aí: eu nasci para dominar. Eu nasci para dominar. Eu nasci para dominar. Eu nasci para dominar. Nós finalizamos agora. O que eu vou fazer? Nós vamos tirar um print, vamos tirar uma fotinha para você chamar aí mais pessoas para participar às 6 horas. Então, nesses dias da temporada, nesses 12 dias, nós vamos ficar o seguinte: nós vamos fazer de manhã e à tarde. Nath, você vai falar a mesma coisa? Eu vou falar o mesmo princípio, mas é difícil, né, gente? Eu falar a mesma coisa da mesma forma, né? Não tem jeito. Então, você pode participar hoje e pode convidar mais pessoas para estar com a gente. E aí você vai entrar no grupo do WhatsApp. E a tarefa de hoje, eu preciso que você faça essa análise e esse diagnóstico da roda da vida que eu preparei para vocês, tá? Então você vai entrar lá e aí você vai preencher. E já vi hoje à noite com ela preenchida. E aí,
todos os dias você vai ruminando aquela área e vai tendo atitudes correspondentes a ela. Como assim, Nayana? Hoje nós falamos sobre equilíbrio emocional. Muitas vezes vai ter alguns problemas na sua vida em relação a hoje, por exemplo, em que você vai ter que colocar em ação aquilo que você aprendeu hoje. Funciona assim, gente. Hoje vai ser às 18 horas, na viração do dia. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar em ação aquilo que você aprendeu hoje. Eu vou colocar, Dani, no link do grupo dos stories. Mas você pode chamar alguém aí pra assistir essa live hoje, que eu vou deixar essa aqui salva, tá bom? Vou colocar o link no meus stories, vocês vão entrar no grupo e aí pra eu mandar lá o PDF, tá bom? Vamos tirar uma fotinha? Vamos transbordar na vida de pessoas? Não é sobre mim, é sobre aquilo que o Senhor quer fazer. Bora? Dá um sorrisão, Nai. Olha lá. Tira uma foto e me manda, gente. Tirou? Mas hoje tem o CMA, não é às 18 horas, né? Se eu não me engano, Kessia, fala aí. Eu acho que é 8 horas, não é? Mas a live é às 18, 6 horas da tarde. Inclusive, sei que não participa da comunidade da minha irmã, você está perdendo. E agora eu tenho uma paciente linda para atender, vou fazer botox superior, botox inferior nela. E aí, gente, eu fico apaixonada. 90% das pessoas que chegam no meu consultório, elas chegam, não é sobre não é sobre estética. A estética é só vamos falar assim, uma estratégia que Deus me deu. Vai muito além disso. Muito além mesmo. Então, você que deseja ir marcar uma avaliação comigo, sabe? Bora lá pra você potencializar e ficar ainda mais linda, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês também os antes e depois daquilo que eu tô fazendo. Hoje eu tenho uma boca linda pra fazer. Vai dar certinho, tá bom? Bora? Oremos agora. Pai, obrigado, Jesus, por esse momento. Obrigado porque o Teu Espírito Santo fluiu de uma maneira tão poderosa. Eu oro, Pai, para que as Tuas filhas coloquem em prática aquilo que o Senhor está falando para elas. Eu só sou um canal. E o Senhor Espírito Santo, o Senhor está nos levando a sermos inteligentes emocionalmente. A termos uma inteligência emocional. A partir dessa inteligência emocional, nós vamos conseguir ser cristãos melhores, mães melhores, esposas melhores, irmãs melhores, filhas melhores, amigas melhores, profissionais melhores. Nos cerca, Espírito Santo, de amor e de cuidado e nos ensina a maneira como nós devemos agir mediante as circunstâncias. Em nome de Jesus. Gente, se atente àquilo que o Espírito Santo está falando com você. Tem coisa que às vezes você acha que é coisa da sua cabeça. E não é. Você tem o maior auxiliador e consolador é o Espírito Santo. E ele está aí dentro. Te ensinando, te ajudando, tá bom? Não endureça o seu coração mediante aquilo que ele está te falando. Gente, eu sou farmacêutica e enfermeira, e sou farmacêutica esteta. Então eu trabalho na harmonização facial e, na verdade, tem um ano, né, que eu tô transitando de carreira porque eu formei na área da saúde, mas aí eu fui me tornar corretora de imóveis. E agora eu tô voltando pra minha área. Então, tá sendo assim desafiador, mas eu acredito que foi no tempo certo. Talvez antes eu teria colocado apenas técnica, sabe? E hoje eu coloco propósito. Então é bem diferente. E eu não ligo Nayana, como é que... Eu não vejo separação na minha profissão com aquilo que eu faço com vocês.
Entende isso? Eu acho que Jesus está em tudo. Jesus está em tudo. Para de colocar isso. Muito tempo a gente ensinou que quem falava de Deus ou era só pastor, ou era só missionário, ou era só pastora. Pelo amor de Deus. Quem fala de Deus é quem é filho de Deus. E filho de Deus é advogado. Filho de Deus é juiz. Não importa o que você fala. Então, eu estou numa profissão, mas eu não sou a minha profissão. Por mais eu não quero, por mais a gente falar, eu sou farmacêutica, eu sou mesmo, mas na profundidade, eu estou aqui nessa terra como farmacêutica, mas hoje em dia, se eu não quiser, igual eu estava como corretora, você não precisa se prender a isso. Eu sou filha de Deus e estou na harmonização facial. Entende isso a diferença? Tem gente que coloca a profissão dela acima de tudo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você é filha de Deus. Não importa o que você esteja vendendo. E o que a sua profissão, ela não te define. Senão você cria em depressão. Você forma num curso e está trabalhando em outra área. Pelo amor. Vamos parar com esse preconceito, sabe? A vida é muito mais leve. Tá bom? Um beijo. Amo vocês. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. E juntas vamos avançar. E vamos lá que eu tenho paciente agora, 10h30 eu tô em casa ainda e daqui a pouco eu tô na plataforma. E 6 horas nós estamos aqui, tá? Um beijo!